Olá, doutor Ivan, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Anunciato Advogados. E antes de começarmos o nosso bate-papo, eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, um pouco da sua vida, dos seus trabalhos, projetos que vem desenvolvendo. Gisele, é um prazer imenso estar aqui nesse podcast hoje, contando um pouquinho da minha história, esses 23 anos que a gente tem na advocacia. Eu sou casado com a Gisele, eu tenho 2 filhos, o Arthur, a Monique. A Monique é mais velhinha, tá com 13 anos, o Arthur com 4 aninhos, e a gente é composto dessa família. Nos finais de semana ou no dia a dia eu corro um pouquinho. Eu corro aqui até para perder um pezinho que a gente está precisando. Hoje em dia, brigar com a balança é com a gente mesmo. Então, eu tô nessa pegada mais fitness agora nesse período. Atuo no direito previdenciário com as causas que a gente entende ser as melhores, assim, para entregar o melhor benefício para o nosso cliente. A gente atua na causa de aposentadoria rural, aposentadoria híbrida, auxílio acidente. Não podemos esquecer também o BPC-LOAS, que é, né, o benefício de prestação continuada, que é um benefício que a gente também trabalha. Nós atuamos hoje em nível nacional. Então, qualquer demanda hoje a gente consegue atender graças à estruturação do nosso escritório. Inclusive, eu sou coach também, né? Coach voltado pro advogado, né? Aquele advogado que busca o maior resultado, aquele advogado que quer ter uma qualidade de vida melhor, ser menos procrastinador, entender melhor qual é o seu objetivo, ter clareza de onde quer chegar. A gente também atua dessa forma. Então, essa é um pouquinho da minha história como advogado e como coach. Qual área que vem crescendo muito no escritório? Que tem tido um marco, assim, ou muita procura? No escritório, hoje, o carro-chefe nosso é o auxílio acidente. Então, a gente tem atuado demais no auxílio acidente. Como digo, em nível nacional, o auxílio acidente ele vem representando uma grande parcela aí das ações que são ingressadas pelo escritório, né? E falando um pouquinho do auxílio acidente, é interessante a gente pontuar aqui a respeito dele, é até algo que a pessoa acaba esquecendo. Ele sofre um acidente na empresa ou quando está em deslocamento, com deslocamento da casa para o trabalho. Isso também é considerado acidente de trabalho, né? Acidente de trajeto. E ele sofre uma lesão. E essa lesão se torna permanente, né? Essa lesão se torna permanente e traz um déficit nele. Não precisa ser um déficit tão importante. Pode ser um déficit mínimo, mas ele tem que ser permanente. O INSS ele vem entendendo e vem concedendo esses auxílios. Mas quando chega para renovar, eles acabam suspendendo esse benefício, a pessoa volta a trabalhar, vida que segue, e eles acabam esquecendo desse benefício, que tiveram esse benefício. Eu vou contar até um caso aqui do escritório de um cliente que chegou por um auxílio incapacidade. Ele chegou no escritório pleiteando auxílio incapacidade, na ideia de que ele não conseguiria mais trabalhar. E quando eu peguei o CNIS, né? O CNIS é o quê? É a base de dados, né, que o INSS tem, todas as contribuições que vocês fizeram, todos os auxílios que vocês ganharam, benefício, pensão, consta tudo ali no CNIS. Por isso que eu falo, é muito importante vocês fornecerem a senha do meu INSS pro advogado. Porque sem essa senha a gente não consegue chegar no CNIS, que é onde a gente consegue ver o raio-x do cliente. Nesse caso, eu tinha percebido que ele tinha um auxílio acidente. E esse auxílio acidente tinha sido cortado. E a gente fala, é o benefício B91.
e tinha sido suspenso e tudo mais, e ele voltou a trabalhar. Se não me engano, ele estava trabalhando até na Boticário, quando ele foi mandado embora da época, né? Então, assim, a gente percebeu isso e ingressamos com uma ação. Aí ele falou, nossa, doutor, mas isso aqui foi há muito tempo, eu saí da minha cidade e fui trabalhar em outra cidade e na volta que eu sofri acidente. Falei, exatamente, é acidente de trabalho, você, de trajeto, né, equiparado ao acidente de trabalho. Então, você tem direito a esse benefício. O que é legal do auxílio acidente? O auxílio acidente, ele te dá um plus, um aumento aí, a gente fala vitalício, mas é até a sua aposentadoria de 50% do seu salário. Vamos dizer que nesse caso, esse 50% aí, ele recebia 4 mil trabalhando quando ele se acidentou. Hoje ele está trabalhando numa empresa normal e quando ele foi concedido o benefício para ele, ele vai receber 50% do salário. Então ele vai ter um plus. Isso aí é vitalício. Quer dizer, é um benefício que muita gente acaba esquecendo. E isso a gente está aqui para justamente lembrar e ressaltar essa importância do auxílio acidente. Então você quer dizer que pode acumular 2 benefícios, no caso 2 salários, o salário dele, na empresa que ele trabalha, mais o auxílio acidente, é isso? Exatamente. Ele pode fazer isso, ele pode trabalhar normalmente na empresa que ele está contratado e receber o benefício do INSS chamado auxílio acidente. Não tem problema nenhum, ele vai ter um acréscimo, um plus aí, nossa renda mensal, que é o que acaba importando, né, de 50%. Nossa, que interessante. Doutor, muito se fala das dificuldades encontradas no dia da perícia. De que modo o segurado ele pode ir à perícia tranquilo, confiante de que vai dar tudo certo? Como que funciona o dia da perícia e quais os pontos importantes a serem expostos ao perito? Muito boa essa pergunta, Gisele. Essa pergunta é importantíssima. Primeiro de tudo, quando você recebe a notificação da data da perícia, é importantíssimo você estar no dia, pelo menos meia hora antes, para que o INSS saiba que você está ali e não tenha nenhum erro do atendimento. Isso é uma coisa importantíssima. O segundo ponto, sempre a gente fala para os nossos clientes, olhe, atualizem os seus relatórios médicos, seus exames médicos, laudos médicos. Por quê? Porque nessa data importantíssima, que é a data da perícia sua, você tem que levar esses documentos. E eles têm que estar atualizados porque o perito do INSS não é um médico, ele é um perito. Então ele não está ali para analisar você do ponto de vista da sua doença, mas sim se você está incapaz ou não. E aí eu vou até puxar alguma coisa aqui, a diferença de incapacidade para doença. Como assim? Às vezes a pessoa está doente, por exemplo, pressão alta. Ela tem uma pressão alta, é uma doença diagnosticada pelo cardiologista, mas essa doença, ela não incapacita ela para o trabalho. Então, ela vai poder trabalhar normalmente. Então, assim, tem uma discussão, tem uma dúvida muito grande a respeito disso. E é comum. Não, doutor, eu estou doente, tal. Por isso que nós orientamos no escritório a levar todos os seus laudos atualizados, relatórios médicos e tudo mais. Por quê? É algo que ele vai, muito embora a gente junte isso também no pedido, quando a gente faz o pedido da data do auxílio incapacidade, a gente junta isso no processo administrativo. Mas sabe como que é? O perito está ali para fazer uma anamnese. O que seria uma anamnese? Ele vai analisar você do jeito que você chega, do jeito que você está andando. Então, assim, às vezes a gente percebe, já aconteceu no escritório, até um caso engraçado, que a pessoa falou que estava com depressão.
e a gente conversa antes deles irem para a perícia, o nosso escritório tem esse costume de fazer isso, ela chegou lá com as unhas todas bem feitas, impecáveis, toda produzida e tudo mais. Gente, quem tem depressão não tem vontade de viver. Se você, por outro lado, você é médico, quando você for ver uma pessoa assim, só de você bater o olho, opa, será que ela está mesmo com depressão? Então é algo assim que a gente conversa com os nossos clientes para eles não tomarem essa atitude aí de ir de forma incauta. Porque, às vezes, na simplicidade daquela pessoa, né, ela entendendo, pô, vou falar com uma autoridade, eu vou conversar com uma pessoa importante, com um médico, perito, e ela acaba se arrumando a mais, e isso pode causar um prejuízo, sim. Isso é levado em consideração. Por quê? Porque o médico está analisando ali a anamnese dela. Então, isso ela pode acontecer. Outra coisa que é comum também a gente perceber no escritório e através de relatos do nosso próprio cliente, seria o caso de aquela pessoa que está com problema de coluna, ou na lombar, né, ou L4, ou L5, naquela região lombar ali. O que o médico perito às vezes acaba fazendo, a gente tem relato disso no escritório, ele pega e deixa cair uma caneta. E aí a pessoa vai lá querendo ajudar, né? Querendo ajudar de toda boa fé, pega a caneta e levanta. Aí o médico fala, acabou o exame. Acabou o exame, você já está liberado. Não tem mais nada para fazer aqui. Mas como, doutor, você não analisou nada? Não sei o quê. Por quê? Ele, do jeito, se é certo ou não, mas a gente escuta isso direto as pessoas falarem. Involuntariamente acabou... Não, involuntariamente não, ele faz de propósito mesmo. Não, no caso, o segurado, o né? segurado, ele acaba de forma incauta ou de forma inocente mesmo pegando, mesmo sentindo dor, e acaba tendo esse problema. Outra coisa também que a gente percebe no escritório, um cliente tinha síndrome do túnel do carpo. Então é uma doença que dá aqui no pulso, que você não consegue fechar as mãos porque você fica com as mãos todas travadas. Então, o que aconteceu? E quando ele foi me cumprimentar, ele apertou muito a minha mão. Daí eu falei assim, olha, não vai assim, porque quando ele apertar a sua mão, vai ver que você já tem força na mão e você vai acabar tendo seu benefício negado. Então, essas dicas são importantíssimas, Gisele. Temos que orientar para diminuir o risco deles negarem o benefício. Então, nossa ideia, nós atuamos para isso, para diminuir o risco do segurado ter negado o seu benefício já na esfera administrativa. Doutor, analisando o seu currículo, eu vi que o senhor é especialista em acidentes de trabalho. Tem algum caso que te surpreendeu, que teve um resultado muito positivo no escritório, que você gostaria de comentar? Sim, bem lembrado. O segurado ou o trabalhador, ele acaba esquecendo. Ele sofre o acidente de trabalho. Ele sofre aquele acidente de trabalho que deixa ele com sequelas graves ou gravíssimas. Ele fica sem saber o que fazer. E às vezes a empresa pega e demite essa pessoa, porque, entre aspas, usou, né? E agora você não serve mais pra gente porque você tá machucado. E essa pessoa não consegue mais requalificação voltar a trabalhar. Inclusive, aconteceu no escritório do cliente, sofreu um acidente seríssimo enquanto ele estava na rodovia, né? Trabalhando para uma empresa que eu não vou falar o nome, obviamente, mas estava trabalhando para uma empresa numa rodovia e ele estava conificando essa rodovia. E nisso, ele foi contratado como eletricista. Como eletricista ele foi contratado. E aí ele estava fazendo uma função totalmente diferente dele. E o que aconteceu?
Nisso que ele estava conificando, que ele estava colocando ali os cones, não sei, parece-me que foi uma caminhonete, passou e acabou batendo com o retrovisor na cabeça dele. Resultado, ele teve um TC de crânio, né, traumatismo craniano, ele ficou em coma, ele ficou bem ruim, uma pessoa nova, 30 e poucos anos de idade, e com esse trauma severo na cabeça, né, não conhecia ninguém e tudo mais, e os pais dele, na verdade, o irmão que conhecia o escritório, sabia da qualidade, da especialização do escritório, nos procurou. Nisso que ele nos procurou, a gente acabou entrando com uma reclamação trabalhista. Que de 2005 para cá, teve uma reforma que trouxe a responsabilidade civil para o âmbito da Justiça do Trabalho. E como houve essa questão, a responsabilidade se tornou da Justiça do Trabalho e o trabalhador tem que entrar com uma ação pedindo danos morais e materiais. Por que danos materiais e morais? Porque é um acidente que acabou incidindo, a sua lesão acabou lesionando um patrimônio do direito civil, né? Mas dentro da Justiça do Trabalho. Resumindo, nos danos materiais ele tem direito a lucro cessante, que seria um pensionamento vitalício. Isso aí é até ele morrer mesmo, não tem esse negócio de aposentar, não. E detalhe, é a empresa que paga, não é o INSS. É uma outra ação totalmente diferente, que não tem nada a ver com o INSS. É uma ação contra a empresa. Então, ele vai te pagar, você vai receber o auxílio acidente, vai receber o auxílio incapacidade, ou até aposentadoria por invalidez, mais essa pensão que a empresa tem que pagar como lucro cessante ou pensionamento vitalício. Além disso, vamos dizer que ele tem algum dano emergente, que ele teve que fazer fisioterapia, ou teve que gasto com remédio, com translado, transporte e tudo mais, isso também é incluso nessa conta. Então, essa conta é bem feita lá no escritório, a gente levanta todos os prejuízos que foram alcançados pelo trabalhador e a gente pleiteia isso judicialmente. Além de tudo mais, ele tem direito a danos morais, né? Danos morais, isso é algo que vai depender muito do juiz, mas pode chegar a 300, 400, 500 mil reais, dependendo dos danos morais. Então, assim, é muito importante o trabalhador, o segurado que sofreu um acidente dessa proporção ir consultar um especialista, porque sem isso ele não vai conseguir ter o seu direito plenamente alcançado. E mais, vamos dizer, nesse caso também, desse rapaz que acabou sofrendo essa lesão, ele também teve direito a danos estéticos. Então, quer dizer, lucro cessante, dano emergente, dano moral e dano estético. Essa ação é uma ação que poucos conseguem tocar pelo fato da ação requerer especialização em direito civil, que eu também sou especialista em direito civil, e também em direito do trabalho e previdenciário, né? Então, assim, são as 3 áreas ali envolvidas nesse período, e nesse tempo todo a empresa vai para lá, porque se torna um valor muito grande, né? Inclusive, nesse caso, eu cito no nosso livro, né, a respeito desse cliente, que a ação dele acabou recebendo aí em torno de R$1.500.000 de indenização. Nossa, R$1.500.000 de indenização? Exato. Nossa, que trabalho brilhante. Obrigado. Realizado pelo escritório. E em relação a acumular benefícios, é possível acumular benefícios? É possível acumular benefícios, não tem problema nenhum o segurado ele acumular os benefícios. Mas qual seria o benefício hoje que seria possível acumular? Aquele que eu acabei de falar agora, né? O auxílio acidente com o salário dele. E também ele pode acumular a aposentadoria com a pensão.
Não tem nada que impeça. É muito comum chegar no escritório, a pessoa fala, doutor, eu quero só a pensão. Mas eu falo assim, mas você trabalhou? Não, eu trabalho lá tanto tempo e tudo mais. Então, se você trabalhou, você tem direito. Cada um tem o seu direito. A pensão, que é evento morte do segurado, que era companheiro ou marido da pessoa, e a sua aposentadoria, que é aquilo que você contribuiu para o INSS para você receber. Então, são coisas totalmente distintas e, sim, é possível receber e acumular benefícios. E no caso, se a pessoa tem um benefício, existe alguma possibilidade de majorar esse benefício? Sim, olha, você falando assim sobre benefício, eu acabo pensando aqui, lembrando do auxílio incapacidade ou aposentadoria, auxílio incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Então, isso existiu uma discussão muito grande na doutrina, na jurisprudência a respeito disso. Se você poderia majorar esse benefício. Mas como majorar? A pessoa que está incapaz de forma permanente, ela acaba dependendo de terceiros. E essa dependência de terceiros, ela acaba gerando um acréscimo de 25% na sua aposentadoria. Então, assim, a pessoa recebe mais 25% por depender de um terceiro. Geralmente, só para vocês terem uma ideia, é aquela pessoa que está acamada ou tem problema de visão, não consegue se deslocar, precisa da ajuda de terceiros, no geral. Ela tem direito a 25%. E, pasme, né? Isso acaba passando batido aí pelo segurado, mas procure sempre um advogado especialista, porque ele vai te dar esse suporte, ele vai te orientar a requerer o aumento aí ou acréscimo, ou incremento de 25%. Vamos falar um pouquinho de trabalho no campo? Me explica um pouco como que funciona a aposentadoria rural. Bom, a aposentadoria rural, vamos dizer, o segundo... primeiro vem o auxílio acidente, depois a aposentadoria rural. É algo que o escritório também é especializado. Nós temos lá uma atuação, que nem eu disse, abrangente em nível nacional. A gente ainda se depara com bastante dificuldade do segurado entender o que é trabalhador rural, segurado especial. Então, vamos desmistificar aqui um pouco sobre isso. Trabalhador rural é aquele que trabalha como empregado de alguma fazenda, algum sítio, alguma coisa assim do tipo. Ele é registrado. Então, ele é o trabalhador rural. Existe o segurado especial, que trabalha em regime de economia familiar. Esse segurado especial que trabalha em regime de economia familiar, ele não é trabalhador. Pela Constituição Federal, ele foi isento de contribuição. Ele não vai precisar contribuir para o INSS para ele ter a sua aposentadoria. Basta o quê? Basta ele comprovar que uma carência de 180 meses ou 15 anos, que ele esteja trabalhando na roça, junto com a sua família, produzindo ali, às vezes, o que é comum, mandioca, milho, feijão, criação de galinha, criação de pato, criação de porquinhos e, às vezes, até umas vacas leiteiras. Algo assim que não ultrapasse 4 módulos fiscais. É isso que hoje tem se entendido como o trabalhador do campo, o trabalhador segurado especial, né? Por que ele é diferente? Porque a Constituição deu uma proteção maior. Nós viemos de um país que, na sua evolução histórica, muito agrário. Agora que ele está começando a desenvolver, mas ele foi muito agrário. Então, assim, ainda se manteve esse benefício, mesmo depois da reforma da Previdência, que foi em 2019, 13 de novembro de 2019, teve a reforma da Previdência, e aí manteve-se o direito
ao benefício do segurado especial em regime de economia familiar, que é aquele trabalhador que está junto com a sua família, vivendo ali da sua propriedade, e esse trabalhador, sim, mesmo sem contribuir, ele pode pedir a sua aposentadoria. Outro benefício e que foi mantido também mesmo depois da reforma e está na Constituição. A mulher, ela tem que ter 55 anos de idade e o homem 60 anos de idade. Então, olha a diferença. Hoje, na aposentadoria urbana, a mulher se aposenta com 62, tá? Não é mais 60, é 62, e o homem com 65. E aí tem que ter as contribuições mínimas para ele se aposentar. O trabalhador do campo, ou o trabalhador que eu digo segurado em regime de economia familiar, ele tem direito a esse benefício, mesmo 5 anos a menos, né? Tanto da mulher, no caso da mulher são 7, e no caso do homem são 5 anos a menos. Então, assim, são vários benefícios que traz. E, às vezes, por desconhecimento, o segurado em regime de economia familiar é uma pessoa muito ali vulnerável, né? Ele não entende disso, ele acaba deixando de procurar o seu direito. E aí é onde que mora um perigo. Por quê? Se ele for diretamente no INSS, o INSS, vendo que ele tem 65 anos, já vai dar um BPC para ele, um benefício de prestação continuada, um LOAS, quando na verdade ele sempre trabalhou como trabalhador rural. Então isso aí é importantíssimo você saber, e mesmo não contribuindo. E outra coisa, o segurado em regime de economia familiar, ele tem direito a todos os benefícios. Tá? Ele tem direito a todos os benefícios, tanto salário maternidade, que é uma coisa assim que a gente vê direto no escritório. A pessoa que teve o direito ao salário maternidade, ele acaba não indo atrás. Né? Teve a nenê, ou o menininho, ou a menina, teve uma nenezinha, e eles não buscam seu direito. Então, fica sem receber o salário maternidade. Outra questão é o auxílio incapacidade. Mesmo sem contribuir, o segurado especial em regime de economia familiar, ele também possui esse direito. Auxílio reclusão, auxílio incapacidade, pensão. E aí é interessante porque, às vezes, aquela senhora, né, que está com o marido ali há tanto tempo, trabalhando no campo ali, vendendo as coisinhas, às vezes, na feira. Um detalhe assim grande, né, que às vezes o pessoal fala, se você falar que vendeu, você vai perder a aposentadoria. Não tem nada disso. É uma pequena quantidade para ela sobreviver e tudo mais. Então não teria problema nenhum disso. E então ela acaba chegando no escritório e falando, doutor, tem direito só à pensão. Eu vim pegar a pensão do meu marido e tal. Aí eu pergunto para ela, mas e aí, você? Não, mas eu não contribuí. Eu falei, não tem nada a ver com isso. A senhora não estava com seu marido lá desde quando vocês casaram, numa propriedade que foi, sei lá, herdada do seu marido, ou herdada, ou uma herança sua. Vocês não estão naquele pequeno pedaço de terra? Não, doutor, estamos desde 1900 e bolinha. Então, agora é a hora de você pleitear o seu benefício. Então, você tem direito à aposentadoria e à pensão. Aí, fez eu lembrar de um caso no escritório que a gente conseguiu tanto a pensão como a aposentadoria. Então, a pessoa que recebia 0, não recebia nada, estava passando necessidade, não sabia os seus direitos. Chegou recebendo 0 e saiu recebendo 2 salários mínimos. Hoje, mais de R$3.000. Então, quer dizer, ela saiu de 0 para mais de R$3.000. Então, essa diferença, esse é o nosso propósito, sabe? Fazer a diferença para que o trabalhador ou o segurado especial, ele consiga o seu melhor benefício. E essa é a nossa ideia. Nossa, muito interessante. E a aposentadoria rural tem direito ao 13º salário? Sim, tem direito ao 13º salário. E uma lenda urbana, né, que a gente se depara, né? A gente se depara nesse período de tanto tempo trabalhando com direito previdenciário.
A lenda urbana que a gente acaba escutando é o seguinte: a pessoa tá indo lá no receber o seu benefício e tudo mais, ele começa a falar: olha, você tome cuidado, porque se só mulher se aposentar, você vai cortar o seu benefício. Mas o que que é isso? Ó, esse aqui você não vai ter direito ao 13º. Tem uma grande confusão em relação ao benefício de prestação continuada, que daí realmente é um benefício para tirar aquela pessoa que está numa situação de miserabilidade e trazer ela aqui para uma qualidade de vida melhor. E é diferente daquele cara que produziu ali, que se beneficiou do seu trabalho, trabalhou junto com a sua esposa, produzindo alimentos, até chegando a cultivar ali um pouco de milho ou alguma coisa e vendendo. Isso aí não tem problema nenhum, vender em quantidade pequena, obviamente. Estamos falando de 4 módulos fiscais. Então, assim, não tem problema nenhum. E aí tem essa confusão entre o benefício de prestação continuada e a aposentadoria rural. Mas são independentes, são institutos totalmente diferentes. E lá, no escritório, nós visamos o melhor benefício. Sempre o melhor benefício. E nesse caso, é a aposentadoria, é a pensão por morte que a gente corre atrás para os nossos clientes. Entendi. E no trabalho no campo, chega a ser uma atividade insalubre? Tem risco, ela é perigosa, tem exposição ao sol? Sim, se você colocar isso do ponto de vista do direito do trabalho, a gente percebe que muitos trabalhadores eles estão expostos ao sol e eles não estão tendo aquele período de descanso térmico que a gente fala. Nossa região, nosso país é um país continental, então, obviamente que no norte e nordeste é mais quente que o sul. Então, nós estamos falando aí de pessoas que estão trabalhando e não estão tendo tempo de recuperação térmica. Além disso, eles nem pagam, às vezes, a insalubridade pelo trabalhador que está exposto ao sol. E assim, principalmente no verão, a exposição, mesmo que seja um agente natural, é muito grande. Por quê? Geralmente, essas fazendas, esses sítios, eles acabam não dando nenhum tipo de equipamento de proteção individual, o chamado EPI. Porque nesse EPI diminui o risco e pode realmente não trazer o dano para a saúde, mas eles nem possuem isso. Sem contar, obviamente, que o trabalhador rural, né, o trabalhador registrado e tudo mais, ele acaba passando o veneno, que eles falam, né? Esse veneno, ele possui agentes químicos que afetam a sua saúde. E no Brasil, optou-se por indenizar a pessoa que trabalha com esse tipo de agente químico, físico, e está exposto com isso, né? Então, acabou-se, no Brasil, adotando esse critério, e você tem que ir, sim, atrás de um advogado especialista que possa trazer esse benefício para você. Entendi. Em relação a caminhoneiros, né? Muito se fala que é uma atividade que também tem risco. Tem alguma dica, o que você pode explanar aqui para gente, que eles podem ter direito a algum benefício? O trabalhador, o caminhoneiro, ele teve uma legislação agora específica para eles. Específica. Então, hoje, o caminhoneiro, ele tem uma legislação que realmente lhe garante muitos benefícios que não existiam. E ela já tá em vigor, tá? Então, era comum o motorista de caminhão, o caminhoneiro, o carreteiro, eles saírem lá de Mato Grosso e virem para o Porto de Santos, um exemplo. Ou saírem do sul do país, irem para o Porto de Santos e vice-versa. Quando o caminhoneiro ele está ali aguardando o silo
para carregar o caminhão de soja, de milho, que seja, o valor tanto do milho, da soja, é baseado na Bolsa de Chicago. Então, eles estão exportando essa produção. Então, no direito internacional, que no agronegócio, muitas vezes eles deixam o caminhoneiro lá mesmo, olha, a gente não vai carregar, porque esperando ter uma valorização. Que às vezes de manhã tá lá, a saca sei lá, 85, um exemplo, R$85, nem sei se é isso, esse valor. E à tarde vai para 95, quer dizer, ele vai perder R$10 numa saca. Então, ele às vezes deixa o pobre coitado do motorista lá esperando, aguardando a tarde inteira, e ele não pode, aquela hora não era paga. Ele ficava sem receber essa hora, a hora de espera ali da carga. Então, assim, hoje com a lei possibilitou o caminhoneiro a receber esse benefício e essa vantagem. Então, você, caminhoneiro, carreteiro, você tem muito direito, além disso, as horas extras, né? A gente vê aí que, dependendo da empresa, elas acabam negligenciando com relação a horas e exigindo mais do trabalhador, né? E isso também acaba sendo incluído nessa ação, que é muito importante para você que é caminhoneiro, carreteiro e que vive aí na estrada, mas você também tem que ser beneficiado. Isso é muito importante. Nós temos um estudo que em torno de... Nós temos hoje no Brasil em torno de 2,5 milhões de caminhoneiros. Então, é uma gama muito grande da parcela da população que acaba nos ajudando, mas eles têm que ser ajudados. Então, busque um escritório de advocacia que é especializado nisso. Mas se ele carrega produto químico, ele tem alguma vantagem, algum adicional? Ele tem um adicional de periculosidade, né? Se for produtos químicos, um adicional de periculosidade, pelo fato de ser aqueles caminhões tanques, né, que a gente está falando. Em relação aos adicionais de insalubridade, eles também podem estar expostos pelo fato também do caminhão tanque, né? Então tem que ver o que seria mais vantajoso para eles, ou a periculosidade ou a insalubridade, mas eles têm direito sim. Frentistas. Frentistas também, eles normalmente estão na CLT, né? Eles têm algum direito diferenciado? Vamos lá, o frentista, ele acaba sendo exposto a agentes cancerígenos, né? Esses agentes cancerígenos são aqueles que são derivados do petróleo, né? O frentista, ele tá ali envolto do lado de uma bomba, né? De combustível. Ele tá sempre ali lubrificando um óleo ali do motor, lubrificando o motor, trocando o óleo do motor. E nisso ele tem contato com esses lubrificantes, esses tipos de produtos derivados do petróleo, que acaba gerando tanto para o trabalhador o adicional, como também a aposentadoria especial. A aposentadoria especial é aquela aposentadoria que você, como disse, você acaba sendo pago para isso, mas você está exposto a agente nocivo. E por causa disso, pela legislação, obviamente, se você doa mais do seu corpo, doa mais, você vai ter uma diminuição na sua aposentadoria. Então, você não vai precisar trabalhar mais os 35 anos lá. Você vai trabalhar 25. Então, você aposenta antes daquela pessoa que trabalha de forma comum. E até para abranger outras categorias aqui, a gente pode falar muito bem da enfermeira, do enfermeiro, do eletricista de alta voltagem, por exemplo, que também estão expostos. Um está exposto ao agente biológico, né, o médico também, e o outro que está exposto a agente físico, que é o caso da alta tensão. Essas três tipos de profissões, elas geram esse adicional de insalubridade, periculosidade, e você se aposenta mais cedo.
Por isso que sempre corra atrás de um advogado especialista. E não é simples, são vários documentos, tem que ter atenção aos documentos que você exige, tanto da empresa, para você comprovar a aposentadoria especial. Um detalhe importantíssimo também, que eu não posso deixar de dizer, que recentemente o STJ ele entendeu que o trabalhador autônomo, ele tem direito à aposentadoria especial. Mas o que seria um trabalhador autônomo com direito à aposentadoria especial? Por exemplo, um borracheiro. Ele está ali exposto, ele tem a borracharia dele, paga o carnê do INSS rigorosamente todos os meses e ele está exposto a agentes ali que são derivados do petróleo também. Então, por isso, ele tem esse direito. Aí, como seria a prova disso? A prova disso, em tese, a gente compreende que ele teria que fazer um laudo técnico das condições ambientais do trabalho dele, que é o chamado LTCAT. Ele provando para o INSS que ele tem esse direito, ele se aposenta mais cedo. Entendi. Doutor, uma vez uma amiga comentou comigo que o patrão ficava cobrando demais ela. Vai logo, você não fez isso ainda. Por que não fez isso? Você não pensa para fazer direito? Você não presta atenção? Toma cuidado. Toda hora eu tô falando isso para você. Isso chega a ser constrangedor até, né, na frente de outros colegas de trabalho. Existe alguma lei, alguma forma que proteja esse trabalhador? Olha, Gisele, isso é uma importante pergunta, porque hoje vivemos num mundo muito imediatista, né? Tudo é para ontem. Então, assim, o empregador, ele pode cobrar, mas a cobrança excessiva, ela tem que ser tolhida, tem que ser diminuída. Ela não pode ser uma cobrança abusiva, excessiva, que exponha a pessoa, cobranças fora de horário do comercial, ou em uma reunião, a pessoa chega e fala assim, olha, você aí você vai ganhar o macaquinho de ouro. Por quê? Ou vai ganhar tartaruga de ouro. Porque você é o mais lento de todos e não sei o quê e tal. Isso chama-se assédio moral na atividade do trabalho. E esse assédio está sendo muito mais comum, porque as metas vão aumentando. O gerente tóxico, né, que a gente fala, tomar cuidado com a gerência tóxica, porque tanto a empresa como o trabalhador, eles acabam sofrendo com isso. Então, essa gerência, ela tem que ser trocada, tem que ser modificada, e o trabalhador, ele tem direito a uma reparação, tanto de danos morais, inclusive, ele, em virtude disso, ele pode pedir a conhecida chamada rescisão indireta. Eu vou falar rapidinho da rescisão indireta, que nosso tempo já está acabando. A rescisão indireta, o que seria? É quando o trabalhador, ele dá justa causa ao empregador. Como que ele vai fazer isso? Dar justa causa para o empregador? É simples. Às vezes, não é todos, mas aquele que não recolhe, o empregador que não recolhe o INSS, não recolhe o FGTS, paga de forma atrasada o salário, ele já pode receber uma justa causa do trabalhador. Isso chama rescisão indireta. É uma dica muito importante para você aí, que às vezes está no limite. Quantos casos estão chegando no escritório, a pessoa está sem receber, vai ver na caixa o extrato do FGTS, o extrato do FGTS dela está negativo praticamente, sem depósitos regulares, e a pessoa fica sem saber o que fazer. Eu não aguento mais, não sei o quê, e vai lá e pede demissão. Essa demissão, ela pode ser revista na justiça, né? E você pode inverter essa rescisão e ela tornar-se uma rescisão indireta, que é quando você, pelo fato do empregador não cumprir com as suas obrigações, ele acaba tendo que ser punido por isso. Doutor, me explica o que é a aposentadoria híbrida? Certo. A aposentadoria híbrida é justamente aquele caso da pessoa que está ali, nasceu na roça,
trabalhou com os pais desde os 8 anos, 9 anos e tudo mais, trabalhou ali com ele e chegou aos 18 anos, ele 19 ou 20 anos, ou às vezes, geralmente é quando ele casa, ele fala assim, não, aqui a vida é muito difícil, no sítio e tudo mais, passa por dificuldade, eu vou tentar a vida na cidade. E acaba migrando, que tem muita parcela muito grande da nossa população que passa por isso. Ele acaba migrando, sai lá do interior dele e vai para a capital, vai para uma cidade maior. Na cidade maior, ele vai trabalhar, às vezes se recoloca como na construção civil, ou então passa no concurso. Já aconteceu das pessoas se tornarem policial militar e tudo mais. E evolui. Só que o que acontece? Ele às vezes vai chegando uma idade, ele acaba desconectando ali da cidade e acaba voltando para o campo. Ou então a vida começa a ficar muito dura também na construção civil, na cidade. E ele volta para o campo. Quando ele volta para o campo, às vezes ele não recolhe. E aí ele fala assim, puxa, e agora? O que eu vou fazer? Nesses casos, e às vezes ele só contribuiu 10 anos, vamos dizer que ele só tenha contribuído 10 anos e tenha voltado lá aos 60 anos ou 55 anos para a atividade rural ou para o campo. Quando ele volta para lá, ele migra para o regime de economia familiar. E aí nisso, ele só tem que comprovar que ele estava ali no regime de economia familiar através da documentação, para ele conseguir a aposentadoria. E não é o BPC, não é o benefício de prestação continuada que a gente está falando, que muita gente se confunde de novo. Nós estamos falando de aposentadoria híbrida. Ele vai ter direito à aposentadoria, inclusive o 13º, porque ele saiu do campo, foi para a cidade, depois voltou para o campo. Então, ele tem direito à aposentadoria híbrida. Então, junta os dois períodos. É o período rural e o período urbano, é isso? Exatamente. Vai juntar os dois períodos. O período que ele trabalhou como rural, né, na atividade rural, em regime de economia familiar, e o período que ele trabalhou na cidade, registrado. Não tem... Hoje o INSS reconhece isso até de forma interna, através dos recursos e tudo mais. Ele reconhece naturalmente esse benefício. E se não reconhecer, a justiça está aí, através de um bom advogado, você vai conseguir o seu direito. E me diz uma coisa, existe alguma possibilidade de eu não estar contribuindo, conseguir receber algum tipo de benefício do INSS? Essa é o chamado benefício de prestação continuada, ou BPC-LOAS, né? Que é garantido pela Lei Orgânica da Assistência Social. O que é LOAS? Lei Orgânica da Assistência Social. Então, isso ele é garantido, né? Tanto para aquela pessoa que tem 65 anos de idade, homem ou mulher, como também para aquela pessoa que sofre, tem uma incapacidade permanente. Um detalhe, essa incapacidade tem que ser superior a 2 anos, senão a jurisprudência tem entendido que não é o caso de se conceder o benefício de prestação continuada ou LOAS. E o BPC-LOAS é justamente aí que a gente percebe o que a lei quis trazer, o que a lei quis tirar, quis dar para essa pessoa que está numa situação de miserabilidade. Não esqueça, ela tem que estar numa situação de miserabilidade. Ela estando nessa situação de miserabilidade, ela tem direito ao benefício de prestação continuada, se tiver 65 anos, ou se tiver uma incapacidade permanente que supere mais de 2 anos. Então, são essas duas conjunções que a pessoa vai ter direito. O importante dessa lei, ela é muito importante porque ela tira aquela pessoa da miséria para ter um direito e ter uma dignidade. Existe a possibilidade de receber auxílio-doença sem ter contribuído nos últimos meses? O auxílio-doença, ele tem uma contribuição mínima, né, de 6 meses, né? Então a pessoa realmente ela tem que estar contribuindo, tem que estar ativa com o INSS para ter direito ao auxílio-doença, auxílio-incapacidade temporária ou permanente. Então ele tem uma carência que a gente chama, né? E essa carência ela tem que ser cumprida, porque senão
não consegue receber o benefício. E o que é período de graça? Período de graça é um período, vamos lá, rapidinho aqui, a respeito do período de graça. O período de graça é aquele período que que a lei, na verdade, nem é o INSS, mas a lei, ela garante 12 meses que mesmo depois você ter contribuído. Vamos dizer que você trabalhou 1 ano para uma empresa, saiu dessa empresa. Nesse período você sofre algum acidente dentro desses 12 meses, você pode pleitear o seu auxílio incapacidade porque você está dentro do período de graça. Isso chama período de graça. É um período que você, mesmo não estando contribuindo, você está assegurado pelo INSS. Então, é um período posterior ao registro, no caso, a contribuição, é isso? Esses 12 meses? Posterior. Sim. Depois que ele para de contribuir. Para de contribuir. Tem mais 12 meses ainda. Exatamente, 12 meses, o mínimo, né? Tem as outras regrinhas, mas ela é mais diferente. Mas no mínimo 12 meses ele tem garantido aí como segurado do INSS. Doutor Ivan, muito obrigada pela sua presença, por ter vindo aqui no nosso podcast. Gentilmente aceitou o nosso convite. É uma honra ter estado aqui com o senhor. E eu gostaria de saber quando será o lançamento do seu livro. Olha, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Nosso lançamento do livro vai ser em dezembro agora. Então, eu aguardo final do ano. Vai ser lá no evento do Advogado 10X. Nós somos aqui membro do G10. E a gente vai estar lançando o nosso livro lá. Lançaremos nosso livro em dezembro. Qual é o tema do livro, doutor? Acidente de trabalho. Justiça para o empregador, justiça para o trabalhador e consciência para o empregador. Que é um tema que a gente aborda nisso aí. E eu estou muito feliz de estar aqui com você, de estar respondendo as dúvidas de vocês aí. E pronto para um próximo pedido, um convite de vocês. Prontamente aceitaremos. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigado.